Boa tarde, galera. Nós estamos aqui para o segundo episódio do Resenha Core e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um grande amigo meu, que é o Dr. Cristiano Ferreira. E aí, Dr. Cristiano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouco aí. Quem que é você, cara? Então, André, eu sou uma pessoa do Rio Grande do Sul, nascido no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Vim para Tubarão há mais ou menos aí 13 anos. Sou cardiologista, fiz faculdade de medicina lá no Rio Grande do Sul e resolvi me dedicar a essa especialidade que cuida do coração. E nessa caminhada de vida acabei aí te conhecendo, né? Hoje o André é quem me treina, embora não pareça que eu estou meio gordinho ainda, mas o André é quem me treina e hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre os benefícios do exercício para o coração. Excelente. E há quanto tempo você está trabalhando já aqui em Tubarão? Já está atendendo como cardiologista? Tem quanto tempo? Bom, me formei em 2002, depois fiz residência de clínica médica, 2 anos, no Rio Grande do Sul, na Santa Casa de Rio Grande. Depois fui para São Paulo, no Instituto do Coração em São Paulo, e fiquei lá 4 anos. Vim para Tubarão em 2011, mais ou menos, 2011, e desde então atuo aqui como cardiologista. E nesse tempo aí, você acha que quantos pacientes já passaram aí com você? Já passaram, acredito que mais de 7.000 pacientes já passaram, com certeza. Cara, eu queria parabenizar você, né? Porque essa atividade é uma atividade nobre, né, cara? Muita gente passa ali e talvez à beira da morte, talvez a um passo ali do negócio dar errado. E às vezes uma análise, uma intervenção pode salvar a vida daquela pessoa, né? Muitas vezes, né? Sem dúvida. Nos primeiros anos ali que a gente exerce a profissão, André, a gente se dedica muito a uma medicina dentro de hospital, intra-hospitalar, que é uma medicina onde a gente tem contato com os pacientes mais graves, muito graves. Muitas vezes a gente consegue ter sucesso, outras vezes nem tanto, né? Porque a gente a gente não é Deus, né? A gente tenta melhorar as doenças. E às vezes não tem os recursos também, muitas né? vezes não tem os recursos, porque o Sistema Único de Saúde, né, tem algumas falhas. Mas de uns anos para cá, mais ou menos de 2019 para cá, eu diminuí a intensidade do meu trabalho dentro do hospital e aumentei muito a minha participação no consultório, na medicina ambulatorial. E ali eu me deparei com outro tipo de paciente. Porque existe o paciente grave, que está lá deitado na cama, no leito de hospital, numa situação muito crítica, que precisa daquele tratamento intensivo. E nesse paciente a gente nem conversa sobre exercício. Porque o paciente está tão mal que ele não consegue fazer exercício. Está na fase crítica, né? Exatamente, na fase aguda da doença. Aguda. E no máximo que a gente conversa lá dentro do hospital é sobre fisioterapia, que é totalmente diferente, né, de fazer exercício. E o que eu pude perceber é que o doente grave, que estava lá naquela situação, a imensa maioria deles não fazia exercício. A imensa maioria não optou lá no início da vida por uma prática regular de exercício, por uma mudança do estilo de vida, por ter uma vida mais saudável. E muitas vezes estavam pagando o preço disso em idades, pacientes muito jovens, pacientes de 55 anos, 50 anos. Até né? já aproveitando o gancho aqui, a gente sabe que hoje em dia o sedentarismo ele é um dos fatores de risco, digamos, mais relevantes para as cardiopatias, né? Sem dúvida. Depois de 2019, quando eu comecei a tratar muito mais pacientes ambulatoriais, que a gente pode assim se aprofundar na vida do paciente, eu pude observar que aqueles mais idosos e saudáveis, eles tinham optado há muito tempo por uma vida não sedentária, por uma vida ativa, com exercício. Eu sempre perguntava para quem chegava aos 90 anos, aos 80 anos,
Me diga uma coisa, o que o senhor fez para chegar tão bem aos 80, 90 anos? E todos eles diziam, eu comia direito, resolvi mudar minha vida comendo direito, me alimentando adequadamente e fazendo exercício. Então, o exercício certamente é a intervenção mais importante para que se chegue à longevidade. Então, se você quer chegar a 90 anos, 80 anos, viver bem, chegar lá com uma qualidade de vida, você tem que fazer exercício, não tem outra alternativa. E agora você falou um ponto interessante que eu toco bastante aqui com os alunos ou com as pessoas que nos procuram de alguma forma, querendo os benefícios, né? Hoje em dia a medicina avançou muito e a medicina tem a capacidade de nos manter vivos por muito mais tempo, né? A gente vê a expectativa de vida, ela aumentou bastante. Sem dúvida. Mesmo a gente tendo aumentado também o número de pessoas doentes. Sim. Né? Então, não basta apenas você viver mais. Você quer chegar como aos 80, aos 90 anos, né? Exatamente. O indivíduo ele precisa assumir uma estratégia, uma forma de viver que possibilite a ele chegar aos 80, 90 anos com o mínimo de independência possível, eu diria. Você quer fazer as suas atividades cotidianas sozinho, sem depender de ninguém, né? Não basta viver mais tempo, precisa se viver com qualidade, né? Você quer segurar teu neto no colo, teu bisneto no colo, quer desfrutar da tua família, então é necessário que busque-se... Você paga esse preço. Exatamente. Né? E muitas vezes, a gente vê hoje em dia, é até cultural as pessoas quererem resolver tudo apenas com medicamentos, né? Sim. E é mais fácil você pegar uma pílula, tomar, do que você todo dia separar ali alguns minutos do seu dia para ir lá e trabalhar o seu corpo, né? Sem dúvida. E eu diria que a maioria das pessoas acaba buscando pela atividade física só depois que acontece algum evento agudo na vida dela, né? Isso é correto, isso? Olha, na verdade, o que se observa é isso aí. O indivíduo ele só muda o estilo de vida quando ele sofre algum dano. Então, ele teve um infarto, ele teve um AVC, ele passou por uma insuficiência cardíaca, por uma internação hospitalar. E aí ele se dá conta de que ele precisa mudar totalmente o estilo de vida. E aí muitos procuram, né, mudar, começar a fazer exercício, atividade física, cuidar do organismo. Mas muitos também, André, colocam 1001 desculpas para não fazer isso, né? Então, o que eu vejo hoje são dois perfis de pacientes idosos. Um que está muito bem, independente, consegue ir no mercado sozinho, vive sozinho, convive com a família de uma forma muito boa, está bem da mente, não está com Alzheimer, não está com demência. E esse perfil fez exercício físico. O outro idoso é aquele que está na cadeira de roda, ou está acamado, ou está demenciado, né, que é uma coisa muito triste. Ou está tomando 30, 40 comprimidos por dia, toma para pressão alta, para diabetes, né, para insuficiência cardíaca, para artrose, para um monte de doença, e totalmente infeliz com a vida que está levando. Ontem mesmo, um paciente meu disse para mim, idoso, que não quer viver mais. Né? Não quer ver mais. E a opção desse doente na vida dele foi de nunca fazer exercício. Ele ficou limitado, ficou arrumando 1001 desculpas para não se exercitar. E aí, agora está no fim da vida, com 80 anos, e dizendo que não tem mais objetivo de vida, não tem mais como mudar. E realmente é difícil mudar aos 80 anos. Né? Depois que o paciente ele chega nesse perfil de início de demência, de muita fraqueza muscular, e aí já entra a questão da depressão também. Sim. Eu até quero mandar um abraço para a doutora Ana Cláudia, se ela estiver nos assistindo. Ela é especializanda em psiquiatria, ela esteve com a gente no primeiro episódio aqui do Resenha Core, e a gente falou bastante sobre isso, sobre como o exercício físico tem efeito na mente da pessoa, como ela protege a mente também. Então aí você vê que é um acúmulo de coisas ruins, né, que vão culminando numa perda de qualidade de vida gradativa, né? Porque o exercício físico
ele ajuda a regular a glicose no sangue, ele ajuda a regular a pressão, ele evita alguns tipos de câncer, Sim. ele protege o teu cérebro da depressão e da ansiedade, e a falta de prática de exercício físico acaba te impedindo de regular essas coisas e vai juntando tudo e culminando num problema cardíaco, num problema de início de demência. Sim. E aí quando chega nessa situação, às vezes o paciente já está lá com seus 60 anos, 65, 70, é muito difícil você reverter esse quadro, né? Sim. É possível, eu já tenho experiências aqui, eu gosto de citar sempre o caso da minha avó, que nunca tinha praticado atividade física, agora faz 1 ano que ela está aqui, ela faz 78 anos, e a gente já conseguiu reverter, frear, né, o quadro de demência dela, que está iniciando-se, e reverter a fraqueza muscular. Então hoje ela é muito mais forte, ela vem e treina muito melhor do que pessoas 20, 30 anos mais jovens que ela. É incrível, eu já vi ela treinando e achei incrível. 1 ano, cara. O que é 1 ano? A gente não tem paciência, né? Sim. Mas quando você começa a analisar o que é 1 ano para mudar um quadro que você construiu em 60 anos, não é nada, né? Analisa em termos de porcentagem, Sim. não é nada. Não. Então a gente não tem paciência quando a questão é o trabalho para tentar reverter isso, né? A gente quer que aconteça de uma hora para outra. Mas a gente esquece que às vezes demorou 50, 60 anos para chegar nesse... Eu te digo, André, que todos os fatores de risco para a doença cardíaca, como o diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, a hipertensão, a obesidade, esses fatores de risco, eles são controláveis, né, e curáveis até com o exercício físico. Então, quem hoje é diabético, é obeso, é hipertenso, né, tem colesterol alto, se tivesse feito exercício físico, talvez não estivesse com essas doenças. E também, se começar a fazer, certamente vai reverter essa situação, muitas vezes sem remédio. Eu tenho experiências de pacientes meus que começaram a fazer treinamento, inclusive contigo, que tinham dor no peito e que hoje tomam menos remédios do que tomavam antes. Então essa melhora clínica, essa melhora no status do coração, ela é muito clara. Só não vê quem não quer. Né? Porque a gente como ser humano, a humanidade, André, hoje ela valoriza outras coisas. Ela valoriza o status social, o dinheiro, né? Então, muitas vezes eu vi pacientes meus dizendo que estão infelizes, depressivos, que não têm tempo para fazer exercício, porque eles trabalham muito, são donos de empresa, etc. E eles não conseguem tirar um tempo para o exercício. Então, a vida vai fazer com que eles tirem tempo para tratar as doenças que no futuro os acometerão. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que a gente tem que dar valor primeiro ao corpo. Eu sou um exemplo, André, de médico que nunca fez exercício, o que é uma vergonha, né? Então eu sempre tinha, porque eu nunca gostei de fazer exercício. Eu dizia para os meus pacientes fazer, eles olhavam para mim e davam risada, né? O senhor faz, doutor? Eu disse, não faço, mas tu tem que fazer. Então chegou um momento da minha vida que eu não conseguia amarrar o sapato, eu não conseguia subir 2 lances de escada, caí na escada da minha casa, porque eu tinha uma fraqueza muscular intensa. Então eu tive que fazer essa opção. Se eu te disser que eu acordo com vontade de fazer exercício, eu estou mentindo. Mas eu considero aquilo um tratamento. Porque eu quero viver 80 anos, eu quero ver os meus netos, eu quero chegar aos 80 sem depender dos outros empurrando uma cadeira de roda. E eu quero fazer um paralelo aqui. Imagine hoje um paciente numa situação complicada, quanto ele gasta de remédio por mês, né? A gente atende aqui e às vezes a gente escuta, tem remédio que custa R$400 por mês ao paciente, né? Mas nunca é só um, é o para pressão, é o do colesterol. Chama polifarmácia isso aí. É o combo, né? E para você fazer atividade física é muito mais barato, cara. Com certeza. Né? Não, é praticamente de graça. Porque uma receita de um paciente cardiológico que é diabético, hipertenso, tem colesterol, se for na farmácia ela não custa menos que R$1.000. É que o SUS fornece muitos,
mas o impacto no doente, financeiro, é muito grande, né? O impacto, inclusive, na saúde pública, né? Porque alguém está pagando isso. Com certeza, né? Não é de graça, né? Não é de graça. Então, fazer atividade física, tu pode fazer numa academia, tu pode ter um personal, ou tu podes também aprender a fazer e fazer sozinho. Tu pode caminhar na beira do rio. A Organização Mundial de Saúde preconiza 30 minutos por dia, 5 vezes por semana de atividade física. Todo mundo pode fazer isso, né? A gente não faz porque não quer fazer. Então, cada vez mais, André, principalmente depois que conheci a tua forma de trabalho, que comecei a vir 2, 3 vezes por semana aqui a fazer exercício, eu comecei a prescrever muito mais exercício para os pacientes. Perder um tempo de consulta maior falando da importância do exercício. Explicando os benefícios, né? Exatamente. O exercício é remédio, né? Eu costumo dizer que... E ele é o único remédio que vai te livrar dos outros. Perfeito. Era nesse ponto que eu queria chegar, né? Um paciente, um indivíduo que começa a praticar, a gente acompanha aqui, né? Aferindo pressão todo dia dos nossos alunos que têm cardiopatias, né? Que são indicados por você. Como ao longo do tempo a pressão deles começa a cair. Começa a cair, cara. Exatamente. Sabe, o paciente que às vezes chegava sempre ali 14, 13, começa a cair, né? E aí, bom, eu não sou médico, mas a gente passa os dados para você. Sim. E eu acredito que se a pressão dele começa a cair, diminui o remédio, né? Diminui o remédio. Então. Porque isso aí isso aí é fisiológico, né? O exercício faz com que haja uma redução da inflamação dentro dos vasos sanguíneos. E aí ele protege o maior órgão que existe no corpo, que é o endotélio, que é a camada interna dos vasos, das artérias, das veias. Esse endotélio, ele quando está saudável, ele produz substâncias vasodilatadoras, antioxidantes, e isso faz com que a pressão caia, com que a pressão normalize, com que o sangue chegue nos órgãos de uma forma mais efetiva. Não é nada subjetivo, não, é fisiológico, é totalmente... É científico, é científico. Então, essa descarga de adrenalina, de hormônios vasodilatadores, de óxido nítrico, né, de prostaglandinas, que são substâncias que aumentam muito quando se faz exercício, isso faz com que o organismo ele volte a ter uma coisa chamada homeostase, que é o equilíbrio, né? É o equilíbrio do organismo. Então, vários pacientes eu já consegui tirar remédio de pressão, diminuir o remédio do diabetes, diminuir o número de diurético, né? Diminuir o número de medicações para controlar a frequência cardíaca. Então, o resultado é fantástico. Só que o resultado não aparece do dia para a noite. Então, é no mínimo 1 ano de treinamento, no mínimo 6 meses de treinamento para se ter objetivamente um resultado que se possa mostrar para o paciente. Então, não adianta você vir para a academia ou fazer exercício 2, 3 meses e não vir mais. Né? E acontece isso. Os primeiros resultados mesmo é porque a gente não tem sensibilidade, às vezes, para entender, mas um indivíduo, quando ele começa a fazer o treinamento, eu vou até pedir para você puxar na tua memória. Na primeira semana que você começa a treinar, você já dorme melhor. Dorme, Por sem quê? dúvida. Né? Aquele desgaste que foi gerado, o teu corpo ele já chega na hora já à noite, no final do dia, ele já chega mais desgastado, você vai dormir melhor. Esse impacto, cara, ele é... É o primeiro impacto. Né? O bem-estar. A prática de exercício físico, no momento em que está ocorrendo a contração muscular, já sabe-se, né, pesquisas mais novas, tem artigos que citam isso, que a musculatura ela libera hormônios que agem diretamente no cérebro, aí como exemplo a irisina, né, que atua bloqueando fatores neurodegenerativos, né, atua bloqueando sintomas de depressão e sintomas de ansiedade. E tem toda a questão das endorfinas que são liberadas também, que causam um prazer quase que imediato. Né? Terminou a prática de exercício, você fica ali meio que... Né? Então muita gente relata o seguinte: cara, não queria sair de casa, mas ainda bem que eu vim. Nossa, tô me sentindo tão bem. Não, eu dou testemunha disso. Eu sou o indivíduo mais normal que existe. Eu tô dentro da grande manada.
que não gosta de fazer exercício, que gosta de comer, né? E eu realmente, às vezes, acordava pensando, não, eu não vou, né? Eu não vou porque eu vou pra lá, eu vou me cansar, né? Quando termino o exercício, eu digo, graças a Deus que eu vim. Meu Deus do céu, que sensação de bem-estar é essa? O teu dia inteiro fica mais produtivo. E quando tu faz à noite o exercício, tu consegue dormir melhor. Ontem atendi um paciente que disse que parou de tomar remédio para dormir porque começou a fazer exercício. Olha que bacana. Então, cara. isso é uma mudança de paradigma, uma mudança na vida da pessoa que não tem, assim, não tem preço que pague. Você falou uma coisa interessante agora, falou, eu sou o indivíduo normal, que gosta de comer, que não gosta de treinar, Exatamente. né? E olha só como são as coisas. A nossa sociedade, como ela é moldada, parece que ela valoriza o errado. Sim. Não sei se eu consigo me expressar bem, mas olha como eu penso. Por muitas vezes, eu falava para os meus amigos, cara, eu não vou poder ir hoje, eu tenho que estudar. Ou eu não vou beber porque eu tô treinando. E eu ouvia, cara, deixa de ser chato, cara. É o chato da rodada. Não, mas você é muito extremista, você não vai beber. Você não vai comer isso, sabe? Então, à medida que eu tentava fazer o certo, eu era condenado pelos meus amigos, sabe? Pela minha rede, pelo meu ambiente, por estar fazendo aquilo. E eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muitos amigos, muitos alunos que relatam, putz, durante a semana eu consegui fazer tudo direitinho, mas no final de semana eu tava com os meus amigos e aí eles ficaram falando, eles iam beber e, sabe? Então... Eu queria falar um pouco sobre isso aí. Isso aí é o seguinte, ó. Isso aí eu vivenciei isso. Dentro do teu círculo social, as pessoas que estão convivendo contigo, elas não querem que tu mude. Elas querem que tu continue gordo, barrigudo, obeso, sedentário, né? Eles não querem, eles querem que tu fique ali junto. No momento que tu toma uma posição de mudar isso aí, ou de parar de beber, ou de comer menos gordura, ou de fazer exercício, a primeira coisa que elas fazem é te ridicularizar. Elas dão risada da tua cara, né? Elas acham que tu não vai conseguir, né? Eu passei por isso, né? Eles acham que... né? Tem gente que me mandou mensagem no Instagram dando risada. E eles acham que tu não é capaz de mudar, que tu tá fazendo aquilo ali, que tu vai desistir. Então existe uma pressão muito grande para tu desistir, né? Como se quem quisesse mudar, né? Quem está tentando evoluir, sair daquela bolha, tá errado, não pode, tem que manter ali. Tem que continuar ali, para morrer junto ali, né? Então, e depois que eles enxergam, que eles observam que tu tá indo direto, aí eles param um pouco de ridicularizar, porque às vezes o resultado começa a aparecer, e aí eles começam a te hostilizar. Eles te isolam, eles vão te isolar, né? Eles não vão mais tocar naquele assunto. Eles vão começar a dizer que tu é extremista. Não, agora tu só quer andar com esses caras de academia. Aqueles caras são pessoas extremistas que só pensam na beleza, não sei, eles não conseguem compreender. E tem a terceira fase, que essa eu ainda não cheguei, mas que pode ocorrer, que é tu trazer pessoas desse meio para o lado bom da força, né? Depois de um tempo eles acabam reconhecendo, Exatamente, porque eles veem o resultado, começam a observar e dizem, opa, vou fazer também, vamos lá, né? Eu diria também, Cristiano, que criou-se uma imagem da academia errada, Sim. Sabe? E isso é nossa culpa, dos profissionais de educação física e Sim. da maioria das academias, Sim. em geral, porque criou-se a imagem de que a academia ela está muito associada com estética só, beleza. sabe? Então é muito marketing voltado para um corpo bonito, o corpo ideal, aí você tem essa questão social, cultural do corpo ideal, né? Que vem passando por eras e vai se ajustando aos perfis de cada era, né? Sim. Hoje em dia é um corpo mais musculoso, há um tempo atrás era um corpo mais magro, né? É uma comparação, né?
E aí, cara, a pessoa que mais precisa vir para academia não vem, porque ela chega e ela tá acima do peso e não consegue treinar direito, é um cardíaco, é um diabético, e ela chega e vê um monte de molecada só se olhando no espelho e daquele jeito, e os professores só dando atenção para aquelas pessoas, e aí a pessoa que mais precisa de nós, profissionais de saúde, fica fora. Ela é ridicularizada, ela não recebe a atenção que ela merece. Ela vai embora. E aqui eu gostaria de deixar um recado também para todos os profissionais de educação física, cara, que estão vendo a gente e que vão ver quando a gente soltar o vídeo. Esse público que eles estão preocupados em atender, da galera bonitinha, fortinha, da galera da estética que está nas academias, eles devem representar aí algo em torno de 5% da população, talvez menos. Sem dúvida. Agora, quem precisa de atividade física mesmo, diabético, hipertenso, cardiopata, esse público representa uma porcentagem muito maior. Exatamente. Né? Então, eles estão preocupados com o nicho errado. Com o nicho errado. E eles estão brigando entre eles para atender esse pequeno nicho, quando tem um nicho muito maior que eles podem atender e que eles podem fazer muito mais diferença na vida da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Quem é que tem mais paciente? É o cardiologista do esporte ou é o cardiologista que atende doente? É o que atende doente. Sem a menor dúvida. Né? Então, o maior nicho para o profissional de educação física, de fisioterapia, né? Não é esse nicho da estética, só que as pessoas não acordam para isso, não acordaram para isso ainda. Quem acordar para isso vai ter o pulo do gato, que é 99% das pessoas estão acima do peso, têm vergonha de expor o corpo, não querem entrar numa academia, porque a academia é cheia de espelhos, só tem mulher bonita, sarada, homem forte, bombado, e ele se sente completamente fora do ninho, deslocado, né? Essas pessoas, a maior parte delas, tem baixa autoestima, né? E elas são muitas vezes ridicularizadas. Imagina me colocar, eu nunca fui para academia, porque assim, quando eu era adolescente eu era um frango, era muito magro, então eu não tinha dinheiro para ir para academia, né? Não tinha condição. E eu não iria também porque eu ia achar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá no meio daqueles caras fortes, né? E depois, ao longo do tempo, eu também fui não querendo, porque eu não gostava, mas também não ia me sentir bem. Né? Eu até queria ter um corpo mais bonito e coisa, mas eu não tinha aquela coragem de ir lá para academia, ficar no meio daqueles caras lá, eu não ia conseguir ter o mesmo desempenho deles. Tu sabes, quando eu cheguei aqui, eu não sabia fazer um agachamento, não sabia levantar um peso, né? Aquilo para mim, se alguém chegasse e dissesse para mim, nossa, mas que coisa ridícula isso que tu tá fazendo, né, cara? Eu não viria mais, né? A sorte é que aqui tem profissionais como você, né, e como a tua equipe, que deixa a gente se sentir à vontade. A gente se sente até mais valorizado do que o cara que está musculoso, do que o cara que está bonitão, né? Porque é um clima familiar, é um clima diferente, né, das demais academias. Cara, a gente no início do episódio de hoje, a gente estava falando sobre como as cardiopatias são as doenças que mais matam hoje, né? No mundo. No mundo, né? Sim. No mundo. Então, fazendo uma análise rápida aqui. Ponto 1. Cardiopatias, doenças coronarianas, são as causas de morte, né, que mais matam no mundo todo. Sim. Né? Ponto 2. Quais são os fatores de risco para as doenças coronarianas? Pressão alta, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, que é dislipidemia, sedentarismo. Né? E aí tu pega todos esses fatores de risco e faz uma análise aqui com outra coisa. O que o exercício físico ele te ajuda? Sim. Ele regula a sua pressão. Ele trata o teu diabetes. Ele trata o teu diabetes, Sim. ele regula o teu colesterol. Sim. Então, fica muito claro, né? Sim. Os fatores de risco para cardiopatias, que são Sim. a razão de mais gente morrer no mundo, né? A razão que mais mata gente no mundo, eles são todos tratáveis com um exercício Sim. físico. Sim. E a gente sabe hoje que se a pessoa iniciar precocemente,
Então, se ela inicia o exercício antes de começar a ter os sintomas da cardiopatia, então talvez nem venha a ter cardiopatia, né? Então, que esse é o pulo do gato. Iniciar. Aí é o sonho. O sonho do cardiologista não é tratar o infarto. O sonho do cardiologista é um dia em que ninguém mais vai ter infarto. E esse trabalho tem que começar lá na base, na infância, na adolescência, né? Quando o paciente é adulto jovem, de mudar o estilo de vida dele, de botar isso na cabeça. As pessoas têm que entender o seguinte: quem faz exercício tem menos doença cardíaca. Quem faz exercício tem menos câncer. Quem faz exercício tem menos depressão, menos doença psiquiátrica. Que são os 3 maus que assolam a humanidade. O que mais mata no mundo é doença cardíaca e câncer. E o que mais maltrata os pacientes é a depressão, é a doença psíquica. Então, o exercício está na mão para curar tudo isso, para evitar tudo isso. Só que as pessoas ainda não acordaram. Então, a gente precisa bater nessa tecla sim, falar sim, repetir isso, para que as autoridades também possam ter sensibilidade e começar a estimular campanhas para isso. Que vai ser uma baita forma do próprio governo, do Sistema Único de Saúde. Né? Talvez os planos de saúde hoje, eles deveriam agir de uma outra forma, né? Muito mais... Na prevenção do que no tratamento. Hoje eu vi uma frase muito interessante, que é assim, ó, seu corpo é a coisa mais importante da sua vida, né? Sim. Cuide dele, né? Você mora nele. Sim. Nós, enquanto seres humanos, o Homo sapiens, ele está aí na Terra há mais ou menos 200 mil anos, segundo a hipótese mais considerada. 200 mil anos. Então vamos pensar assim, por 199 mil anos ou mais, a gente tinha que ir de um lado para o outro para pegar alimento. A gente era nômade, a gente não tinha carro, a gente não tinha controle remoto, a gente não tinha iFood, né? Então, de 100 anos para cá, menos de 100 anos para cá, a gente começou a se movimentar cada vez menos, né? Então, vamos agora no mais recente aqui, pensa há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 1920, os trabalhos das pessoas em geral eram muito mais ativos. Era pegar um carvão, era cortar uma madeira, eram muito ativos e tinha poucos trabalhos que o indivíduo fazia parado, né? Talvez um escrivão, alguma coisa. Aí agora vamos fazer um paralelo com 2023. Não temos quase nenhum trabalho onde o indivíduo realiza esforço físico. Agora a maioria dos trabalhos voltado por esforço mental e é parado, né? E o esforço físico, muitos foram mecanizados. Exatamente. Máquinas fazem. E aí a gente analisa também a nossa comida, que era uma comida de verdade, né? Comia-se tubérculos, carnes, muitos vegetais, e hoje a gente come muita comida industrializada, né? A gente vai no mercado e pega tudo em caixas, em sacos, né? Tudo passou por industrialização, tudo passou por um processo químico, aromatização, né? E isso para o corpo, então nós temos 200 mil anos de história como seres humanos, mas nos últimos 100 anos a gente mudou completamente a nossa alimentação, o nosso estilo de vida. Então o nosso corpo, ele não se adaptou a isso, né? A gente come muito mais açúcar, farinha do que comia antes. Então todas essas doenças que a gente vem falando, que agora estão assolando a humanidade, a meu ver, são fruto dessa mudança de hábitos que a gente teve, né? Então, hoje em dia a pessoa ela não se movimenta para mais nada, cara. Né? Antes era um fator natural. O corpo do ser humano, ele evoluiu com tantas articulações, braços compridos, pernas, porque ele sempre foi um ser que se manteve em movimento, né? Então, precisava caçar, precisava... Agora, se a gente fosse ter um corpo pro ser humano de hoje em dia, acho que ele só ia precisar de um bracinho curtinho aqui para mexer, não ia precisar de tantas articulações, seria uma coisa mais simples, cara. Então, agora é a hora da gente voltar às origens, né? Sem dúvida, é só você olhar quem tem um avô, né, de 80 anos, por exemplo, que está ativo, que está forte. É só sentar e conversar com ele e ver como foi a vida dele, né?
Ele provavelmente trabalhou em trabalhos braçais, na roça, sempre se alimentou bem, né? Então ele comia polenta, ele comia arroz, feijão, a verdura, né? E ele não mudou isso aí, porque quando ele chegou nessa época do fast food, ele não gosta do McDonald's, ele não gosta, então ele continua se alimentando bem. Olha a qualidade de vida que ele tem. Para chegar lá, a gente tem que copiar. Né? O segredo está ali. É um voltar às origens. Exatamente. Só que agora, desde 1 ano de idade, a criança já come McDonald's, já toma Coca-Cola. Né? Então, a cultura toda foi mudando. Mas está na nossa mão a gente promover o autocuidado. Não é porque todo mundo se destrói comendo que você vai ter que se destruir também. Então, a responsabilidade, André, é do indivíduo. E espiritualmente falando, quando a gente morrer, a gente vai ser cobrado por isso. Porque cuidar do corpo, cuidar do templo que Deus nos deu, é uma das coisas principais, né, que a gente vai ser cobrado, né, em outra vida. É nisso que eu acredito. Então, por isso que eu também resolvi mudar. Né? Não dá mais para continuar do jeito que estava. Né? Cara, sensacional ter você aqui conosco. Muito obrigado por tantas informações. Muito obrigado pela parceria. Para quem não sabe, o Dr. Cristiano ele é nosso parceiro aqui na Core. Além de treinar aqui, ele está sempre indicando os pacientes dele para fazerem a recuperação das cardiopatias aqui através do exercício físico. Sempre quando o paciente é liberado para poder fazer atividade, ele indica para nós, porque a gente já tem esse contato, já sabe como trabalhar. E eu gosto de dizer sempre, porque é muito importante para mim, esse público. Os meus 2 avós, tanto paterno quanto materno, faleceram por infarto. E para mim é muito especial trabalhar com esse tipo de público, com essas pessoas. E eu acho que dessa forma a gente atinge o grau máximo dentro da profissão da educação física, que é mudar vidas, é agir onde as pessoas realmente precisam, né? Levando mais qualidade de vidas, levando mais longevidade para essas pessoas. E André, só queria finalizar respondendo uma pergunta que me fizeram essa semana. Doutor Cristiano, quem tem problema cardíaco, né? Porque eu disse para uma paciente que ela precisava fazer exercício. E a filha perguntou, não, peraí, quem tem problema cardíaco pode fazer exercício? Então isso é um mito também que tem que acabar. Quem tem problema cardíaco é obrigado a fazer exercício, deve fazer exercício. É a única forma dessa doença não progredir e você viver mais. Não é só tomar remédio, né? Então, isso me surpreendeu, essa pergunta dessa acompanhante, porque ela ficou impactada, assim, não, peraí, como é que meu pai teve um infarto há 1 ano e vai ter que fazer exercício? Que história é essa? Então ela achava que o cardíaco estava condenado, ele não podia mais, no máximo uma caminhadinha. E aí a gente entra na questão de que o exercício físico ele tem vários níveis, né? Às vezes o cardíaco chega aqui indicado por você e ele acha que ele vai pular a caixa, que ele vai jogar a barra para o alto e a gente explica para ele, não, amigo, calma, você vai começar puxando um elástico, vai começar, né? Eu gosto de usar sempre a analogia da escada, inclusive esse livro aqui, ó, que eu uso como referência, que é Cardiologia do Exercício, do atleta ao cardiopata. Ele fala que é só questão de níveis de evolução. Sim. O cardiopata, ele inicia, né, com todos os cuidados, num padrão de treinamento, mas à medida que ele vai evoluindo, ele vai fazendo os movimentos que uma pessoa saudável faz também. Lógico, tendo os devidos cuidados, né, cuidando da frequência cardíaca máxima, mas ele vai se desenvolvendo. Só que ele não vai chegar aqui no primeiro dia já fazendo uma alta intensidade. Né? Ele inicia lá embaixo e vai, pouco a pouco, galgando. Exatamente. Aí. Agora em abril, para você ter uma ideia, vai ter em Criciúma a chamada Corrida do Coração. Essa corrida está sendo muito divulgada por um cirurgião cardíaco de Criciúma chamado Dr. Ricardo Schoma. Ele, inclusive pacientes transplantados vão correr. Olha só, então cara. Essa é a prova, né? Pacientes infartados, pacientes que fizeram cirurgia de ponte safena, né? Então, essa é a prova de que o doente cardíaco, ele pode inclusive correr uma maratona, correr 2 km, 10 km, né? E fazer a sua atividade física.
ele começou correndo 100 metros, talvez, né? Sim. 200 metros, caminhando. Exatamente. E aí ele vai seguindo e vai evoluindo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Cristiano. Valeu. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Valeu, galera. Esse foi o segundo episódio do nosso Resenha Core. Valeu, um abraço.